gente, depois que eu vim pra Coreia, assim, veio me perguntar, pessoas que estudaram comigo, assim, que não tem relação nenhuma com K-pop, com Coreia, com nada, assim, que eu trabalhei em relação à cultura coreana. Vieram me perguntar, Rita, mas o que você vai fazer na Coreia? Tipo, por que Coreia, sabe? Temos os Estados Unidos, sei lá, né? Europa, por que Coreia? Pois bem, meus amigos, esse vídeo vai ser pra responder essa pergunta, porque já que eu respondo tantas vezes, eu vou responder mais. Por que eu digo tantas vezes? Porque eu mudei muito de escola, né? Eu mudei umas 10 vezes de escola antes de ir pra faculdade. A maior parte do tempo que eu passei numa escola foi, em anos seguidos, foi no ensino médio, foi 3 anos, né, na ETEC. Então, por eu ter estudado em vários lugares diferentes, tinha muita gente que eu conhecia, eles vieram perguntar, mas por que, né, Coreia e tal, assim... Tinha um lugar, sei lá, maior. Então, eu decidi usar esse vídeo de hoje pra contar um pouquinho mais do porquê eu decidi a Coreia. Por que eu quis vir pra cá. Mas antes de começar, você já se inscreveu no canal? Você já deu seu like aqui no vídeo? Você já comentou? Comentou o que você tá achando do canal, o que você quer ver, o que você quer saber sobre a Coreia. Qualquer dúvida, opinião, críticas, agradecimentos e conselhos, o que você quiser, você comenta aí. Eu amo vocês, gente. Bom, se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando eu era bem pequititica, assim, não que eu seja muito grande agora, né, mas quando eu era meio metro, menos que meio metro, né, quando eu tinha uns 4 anos, por aí, 5 anos, eu era muito viciada na Band, né, Band Kids, né, Churato. Eu ia pro médico e fazia minha mãe, toda vez que eu tivesse que tomar uma injeção, fazia minha mãe comprar um boneco de Churato pra mim. Eu tinha todos, porque eu tomei muita injeção quando eu era pequena, né, mas eu tinha todos, então pelo menos... Foi um bom motivo ter tomado as injeções. Guerreiras Mágicas, Bucky, Wizard, sei lá, Dragon Ball. Dragon Ball, eu vi assim, porque o pessoal na escola falou assim, ai, nossa, tem um desenho maneiro e tal. E eu era sempre do grupinho dos meninos, né? Nunca fui do grupinho das meninas porque eu não entendi o que elas falavam, na verdade, assim, coisa de menino eu nunca entendi muito. Então eu ficava mais com os meninos. E aí a gente, o grupinho do Cavaleiro do Zodíaco, eu era o Yoga. Eu gostava dele, tirando aquela cena, né? Tudo bem, porque... Vamos cortar. Tinha também um grupinho do Yu Yu Hakusho. Eu era o Kurama, né? Eu tinha o cabelo lá vermelhinho e tal. Eu era sempre esses personagens meio duvidosos, né? Tinha aí também começamos a falar do Dragon Ball, não sei o que, eu era o Trunks. Não sei nem porque eu estou falando isso pra vocês, mas é uma nostalgia boa. E tinha um grupinho assim dos meninos, aí tinha um líderzinho, né? A gente assim, não, porque Dragon Ball é bom, não sei o que, vamos ter que ver, blá blá. Aí eu comecei a assistir e eu falei, caraca, quanto sangue. Aí eu ficava até com vergonha assim, de assistir na frente da minha mãe, porque, tipo, é muito sangue. Mas depois eu descobri que minha mãe era viciada em Cavaleiros do Zodíaco também, na Manchete, quando eu ainda, tipo, era uma pessoa que não sabia formar opinião, porque eu tinha uns 3, 2 anos, então ficou tudo bem, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Então, que eu desde pequena eu era muito viciada em animes, né, e cultura japonesa. E aí de Dragon Ball eu sou Piroi, Sakura, e Sailor Moon, Inuyasha, Shaman King, e então eu era viciada em assistir, e eu gostava disso, dessa coisa diferente, né, minha lua é aquário também, né, tudo que era diferente eu gostava. Se a pessoa quer fazer X, eu queria fazer Y, então essa parte da cultura asiática eu curtia, mas sabia todas as letras de cordas, aberturas, encerramentos, e eu e meu irmão, a gente foi no primeiro Anime Friends, ficamos 4 dias, no segundo também os 4 dias, a gente morava longe de São Paulo, então pegava e ia pra um hotel lá, agendava um hotel, ficava isso com 9, 10 anos. Depois, não, assim, eu fui a trabalho depois. Mas assim, já chamou atenção ali a cultura asiática. Tá, mas e aí? Por que você tá falando isso, Rita? Por causa desses animes, um deles meus favoritos era Inuyasha. Tinha uma música muito legal que eu amava, Every Heart, da Boa, que é uma cantora coreana. E eu não sabia que ela era coreana. Então, uma vez eu fui pesquisar sobre essa música, né, que eu gostava bastante, pra saber quem era que cantava e tal. Porque como eu ia no Anime Friends, as coisas tinham os cantores japoneses, né, eu torcendo às vezes pra ir num cantor que cantasse uma música que eu gostava. Na época, se tinha YouTube, eu não sei. Porque eu descobri o YouTube depois com uns 12 anos. Mas nessa época eu tinha uns 10 anos, era difícil encontrar informação na internet. Pra ouvir música, eu ia no Terra Músicas, que a gente tinha conta no Terra, e aí podia ouvir, uma coisa assim. E eu tentava achar... Aí tinha vídeos também no Terra Vídeos, algo assim. Eu via as aberturas de anime, tudo lá e tal. Aí eu descobri que a cantora desse encerramento japonês era uma coreana. Eu fiquei, gente, mas ela é coreana, por que ela tá cantando em japonês? Não se fala coreano na Coreia? E até então eu não tinha noção do que tinha na Coreia. Pra mim era tudo mato, assim. É que nem quando falam que, o que tem no Brasil? É só macaco e mato? Então... Assim, eu tinha 10 anos, eu nunca tinha ouvido falar da Coreia. Você fica meio... Aquele país, assim, uma cobrinha, assim, só pequenininho, né? O que vai ter lá?
Então, mas aí eu meio que deixei quieto, né? Porque era difícil achar informação, né? Eu não sabia inglês e... Então, pra pesquisar, ia ser difícil achar alguma coisa em português. Era muito pouco. Então, deixei quieto. Continuando na época por gostar um pouco dessa cultura asiática, japonesa, né? O meu irmão tava aprendendo japonês. E ele tinha uns livros, assim, umas apostilas. Eu falei assim... Tia, eu quero aprender japonês, tia. Eu posso pegar essas apostilas emprestadas, né? Eu quero tentar. E ele, assim, super educado, assim, você não vai conseguir. É muito difícil. Aí eu fiquei, não, tá. Então tá, se você não quer, me ajuda. Aí, não, eu quis dizer isso, não sei o quê. Não. Tudo bem, é muito difícil, eu não vou conseguir, né? Então deixa pra lá. Deixa quieto. Ligou, Nina. Ai. Com o tempo foi passando, a gente tava mexendo assim no computador e tal, surgiu um erro assim na tela e tava tudo em coreano. E eu brinquei assim com meu irmão assim, você sabe falar japonês, né? Deixei comigo que eu entendo coreano. Aí a gente zoou, né? E ficou uma brincadeira assim interna entre a gente que, a Rita sabe falar coreano. Haha, coreano. Tipo, como se fosse uma coisa super surreal, né? Então, até que um dia eu fiquei assim, você falou que é muito difícil japonês? E eu sou, assim, muito orgulhosa, então eu vou aprender outra e vou só pra mostrar assim, olha, aprendi. Não sei o que, mais difícil japonês, aprendi. Aí fui eu lá, com 12 anos, pesquisar no Google lá, como aprender coreano. Aí eu achei muito pouca coisa. E o que tinha era inglês. E eu lembro que eu li assim, entendia nada. Eu olhava aqueles pauzinhos e falava, gente... Por que eu vou aprender isso? Eu não sei nem inglês, não sei nem espanhol. Eu moro em Mongaguá, uma cidade que só tem aposentado estudante. Pra que eu vou aprender coreano? Eu não vou precisar disso na minha vida. O que eu fiz, né? Eu falei, não vou focar nisso agora. Na época eu tava viciada em Rebelde. Eu via aquelas músicas direto. Aí já tinha o YouTube, né? Nossa, era... as músicas do Rebelde inteiro no YouTube, aí eu aprendi espanhol. Aprendi tanto a ouvir, né? E aí eu não ficava só no Rebelde, né? Eu comecei a ouvir mais músicas em espanhol de outros grupos também e tal. Aprendi espanhol, que isso foi, na verdade, o que me deu meu primeiro emprego, porque onde eu trabalhava é uma empresa de jogos, assim, né? Que os jogos eram coreanos, mas era como se eles administrassem jogos ali Nossa, tá fugindo das palavras. Ali no setor da América Latina, né? E precisava de gente que soubesse espanhol. Não precisava saber inglês, mas precisava do espanhol. Então, agradeço ao RBD toda essa ajuda no meu currículo. Aí, voltando, aprendi o espanhol. O inglês, eu não sabia muito bem ainda. Eu nunca tinha feito curso. Eu cheguei, assim, pra não falar que eu fiz um semestre, assim, de CNA, que eu aprendi, assim, quase nada. E, assim, o que eu aprendi foi jogando videogame. Mas também teve meu pai também, que me... motivava a estudar o inglês com videogame. Mas isso fica para um outro tópico, quando der umas dicas aí para estudar outras línguas. Então, eu aprendi espanhol. O inglês eu sabia, assim, mais ou menos, sabe? Nunca tinha falado com ninguém, nunca tinha feito nada. Então, agora eu já sabia mais ou menos as línguas básicas, né? Que eles pedem para trabalhar e tudo mais. Em 2010, eu tava no último ano do ensino médio, do último ano do técnico. Eu já tava, assim, com a gastrite. Meu estômago já estava dando tchau e benção. E eu já estava super estressada. Eu falei, eu preciso de como se fosse um refúgio, né? Algo assim pra me divertir, pra me distrair um pouco mais agora, que tá muito estressante. Eu preciso me aliviar um pouco. E aí, eu já tinha passado também pela época do McFly. Também, outro vez. Então eu queria buscar novas músicas, artistas novos, né? Algo diferente, assim, pra me aliviar. E aí, eu lembro que eu tinha saudade de ver anime e tal. Aí eu vi os animes. Aí eu fui pesquisar mais um pouco e eu percebi que tinha umas novelas asiáticas e tal. Eu lembro que a primeira novela asiática que eu vi foi uma taiwanesa, que era baseada num anime. Dali eu descobri que tinha os animes, as novelas coreanas também. Aí eu vi uma novela e falei, bicho, chonei, gostei demais. Não só novela, eu fui ver umas músicas. Falei, vou pesquisar, né? As primeiras que eu vi, eu acho que eram os grupos da SM, era SHINee, Super Junior. Odiei. Desculpa, gente, mas eu achei horrível. Eu não gostava do estilo deles. Eu falei, nossa, acho que eu vou ficar só com as novelas. Aí, eis que eu vi um vídeo do Big Bang. Aí eu falei, vou dar mais uma chance, gente. Curti. Eu não tava acostumada a ver clipe brasileiro, assim, que eu via na MTV, assim, lá no Multishow. Eu falava, gente, clipinho, né, básico. E o clipe eu gostei, eles tinham história, eles tinham a moda deles diferente, não sei o que, o estilo, a dança.
eu curti. Aí eu vi 21 e tal, aquele povo mais das antigas, assim, né? Que já todo mundo separou hoje em dia. E eu gostei. Nossa, viciei, porque era um novo som, uma nova coisa pra se viciar, assim, que não tinha muita informação. E adoro coisa que ninguém gosta, né? Quando todo mundo queria ir pros Estados Unidos, eu queria ir pro México, conhecer o RBD e tal. Aí eu me viciei em K-pop. E aí eu fui pra faculdade. Pra quem não sabe, eu sou formada, tá, gente? Design digital. E na faculdade, eu entrei assim, falei, putz, nossa, tô com um vício, assim, em K-pop, não sei o que, é que ninguém gosta. Aí, deu uns dias, entrou, assim, uma menina que transferiu da noite pra manhã. Oi, Mika. E aí, eu fui conversar com ela, né? Eu falei, vai que, né, japonesa e tal. E ela gostava também de K-pop, e aí a gente começava a falar na aula e tal. E eu me senti aliviada. Falei, nossa, vai ter alguém pra eu conseguir falar. E nessa época, ela me chamou pra ajudar com um evento que ia ter de K-pop. Acho que era o primeiro evento que teve, que ia vir o M Black pro Brasil, eles iam ser jurados, tinha um concurso de dança, não sei o quê. E eles precisavam de voluntários lá pra ajudar com o evento. Era um evento feito por alguma TV coreana, não lembro se era KBS, MBC, alguma emissora lá, então precisava de gente. E era um evento gratuito e tal, né? E aí eu fui ajudar. Altas tretas naquele evento também, mas foi bem legal, assim, divertido. Legal, foi uma boa experiência. E desde então eu comecei a participar com esses grupos de eventos em São Paulo de cultura coreana. Então qualquer festival de cultura coreana a gente ajudava. Era tudo voluntariado. Mais tarde virou escravizado, mas no começo era voluntariado. E então qualquer TV coreana que viesse fazer alguma coisa, precisava de alguma ajuda, suporte, a gente ajudava. Eles precisavam achar alguém pra entrevistar, a gente fingia que era alguém da rua, assim, pra eles entrevistarem. Tipo, você gosta de K-pop? Nossa, eu sou super fã de K-pop. Meu grupo favorito é o Super Junior e tal. Era tudo falso, gente, tá? Desculpa, mas era tudo falso. Era tudo ensaiado, porque a TV não chegava, tinha 3 dias pra gravar, voltar pra Coreia, os caras tudo virado por causa do jet lag, tinha que achar alguém pra contar uma história, eles pegavam a gente mesmo, dava a história e a gente contava. Tinha uma vez que eles precisavam gravar uma super fã de K-pop, e aí me deram um monte de pôster pra colar no quarto, pra fingir que eu amava todos aqueles grupos e tal. E aí a gente foi na casa de não sei quem também, fingi que minha amiga era super fã de K-pop, a gente fingiu que aquele quarto daquela casa era o quarto dela. Aí ela foi, gente, obrigado se vocês virem aqui em casa, não sei o que, esse é meu quarto, os posters aqui falsos de K-pop. Mas era uma época legal. Mas por que isso? Porque não tinha muito fã de K-pop. A gente era fã e tinha sempre o mesmo grupo. Era tipo uma família. Isso por volta de 2011. Era sempre a mesma família. O mesmo grupinho que em todos os eventos. A gente sabia o nome de todo mundo. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se tinha lá no Facebook e tal. Hoje em dia eu vejo... Nossa, eu vou pra minha terra natal, lá, Mongaguá. Eu vejo o pessoal com camiseta do EXO. Eu fico, gente... E eu, assim... 9 anos atrás, trabalhava para divulgar essa cultura, para chegar o mais longe possível, era aquele grupinho de 20 pessoas nos eventos. E agora, olha, né, a grandeza que tomou, eu acho muito legal. Assim, a sensação de valeu a pena, sabe? O seu esforço valeu a pena. Então, na época, a gente trabalhou muito com esses eventos de K-pop e tal, de programas coreanos, e foi aumentando, a cada ano mais aumentava, né? Quando o BTS começou, eles não eram famosos, né? Eu lembro que eles começaram... Não me julguem, gente, eu achei assim, grupinho, né? Porque tinha BIP na época, tinha Block B, eles estavam estourados e tal. E aí, quando o BTS foi começando a fazer sucesso, eu fui parando um pouco com K-pop, assim. Eu saí do grupo de eventos, eu voltei lá pra praia e tal. Então, eu me desliguei um pouco. Eu comecei a focar mais no estudo da língua, com a ideia de vir pra Coreia já. Mas por que eu tava com essa ideia de vir pra Coreia? Num desses eventos... Tinha um programa de TV e tal, que eu trabalhei. E um dos cantores falou assim, nossa, Rita, eu tava lá trabalhando nos backstage, né? Como produção. Porque eu tava ajudando, porque eles tinham que visitar Santos. E como eu nasci em Santos, eu ajudei com todas as reservas lá. Museu de café, aquário e restaurante, etc, blá, blá, blá. E um dos cantores chegou pra mim e falou, nossa, Rita, você nunca pensou em ir pra Coreia trabalhar? Imagina, eu nem sabia inglês direito. A gente mal se falava direito ali. Eu falei, não, né, não sei o que. Ele, trabalha com entretenimento, né, não sei o que. Eu falei, menino, não sei nem dançar, não sei nem cantar. Ele, não, você aprende depois. Eu falei, você tá louco, oxi. Mas aquilo ficou na minha cabeça de não trabalhar como cantor, assim, não sei. Não, gente, isso... Eles aqui na Coreia, eles começam isso desde pequeno. E eu não tinha a mínima vontade disso. Eu já tive vontade de ter banda, assim, quando criança, né. Mas chegar, assim, de idol... Eu acho um pouco diferente, sabe? É muito mais da imagem que você trabalha. Então, isso eu não queria pra mim, não. Mas a parte de entretenimento,
me agrada, assim. Porque eu gosto muito. Eu já fazia websérie, assim, de comédia com o pessoal no ensino médio. Eu e mais 2 amigas, a gente gravava, assim, uns vídeos engraçados e postava, não era nem no YouTube, a gente postava no Blogspot. E uma vez até saiu no jornal do litoral, assim, as meninas que fazem... Era os vlogs, né, de antigamente, não tinha isso. E a gente fez, e eu editava tudo, e filmava, criava roteiro, era muito massa. Então eu tinha um interesse por aquilo, por criar, produzir, né? Aquilo me atraía. E eu trabalhar fora, né? E eu pensei, putz, eu conheço bastante gente, assim, né? De produção e tal, que eu trabalhei. Quem sabe eu não tenho uma chance melhor lá na Coreia. Porque no Brasil tava complicado. Eu me formei e, assim, eu não me sentia bem em São Paulo. Assim, nada contra São Paulo, mas não bate com a minha personalidade. E eu me sentia... eu tinha muito medo lá em São Paulo também, assim. Eu acredito que hoje, ainda hoje, também tá um pouco perigoso, né? Então eu tinha muito medo. Na praia hoje em dia também tá ruim, né? Mas eu tinha minha família lá, eu fiquei com eles. Só que aí eu tava assim... Eu já tinha visitado uma vez a Coreia no último ano da faculdade, pra saber, assim, se eu ia conseguir me adaptar ou não, né? Aquele país diferente, clima. Eu fico doente muito fácil. Então eu preciso ter certeza que eu vou me adaptar ao lugar. E eu vim no inverno pra ter certeza mesmo. E na época tava tudo tão barato, que você multiplicava o preço por 2. Então era mais barato que São Paulo pra morar. E eu fiquei, gente, como pode? Isso é o paraíso. Aí anos depois já deu as crises, né? E então, em vez de você multiplicar por 2 o preço, você multiplicava por 3. Aí já tava, cara, já tava meio São Paulo ali, pau a pau. Aí já ficou meio complicado. Só que eu tava meio na depressão. Falei, gente, eu preciso dar um rumo na minha vida, não sei o quê. Aí eu fiquei em casa 1 ano com a minha família, depois de formada, e fazendo um bico aqui ou ali, trabalhando em mercado, essas coisas, assim, né? Eu dava bebida, assim. Eu fazia os drinks pra divulgar a bebida pro pessoal comprar no mercado. Ai, você gostaria de provar essa bebida aqui, não sei o quê? Aí eu misturava, assim, ensinava o pessoal a fazer os drinks. Aí o pessoal perguntava assim, qual desse mais gosta, não sei o quê. E, gente, eu não bebo. E eu lá vendendo bebida. Aí eu fazia o quê? Eu lia tudo o rolo da bebida atrás pra ver as notas. E eu prestava atenção, assim, o que a pessoa vinha e falava assim. A maioria das mulheres gostava do gin. A maioria dos homens gostava da outra bebida. Eu falei, olha... Aí eu decorava as notas também. Essa bebida aqui eu indico para a senhora, porque ela tem notas tal, tal e tal, adocicadas, no fundo, assim, florais, blá, blá, blá. Isso é nota de perfume, né? Mas tudo bem. Pro senhor, assim, olha, pro senhor indico esse aqui, não sei o que, os homens preferem. E assim, eu nem tinha provado as bebidas. E juntando dinheiro assim, sabe? Fazendo de tudo um pouco. E aí eu falei, não, vou pra Coreia. Me inscrevi pra ganhar uma bolsa, ganhei a bolsa. Só que antes de ganhar a bolsa, eu já tinha vindo pra cá, pra arriscar tudo. Naquela época eu já tava bem deprimida e tal. Falei, eu vou arriscar, vou pra Coreia mesmo sem a bolsa, eu vou ver, eu me viro lá. Cheguei, esperei 2 meses, o visto tem validade de 3 meses. Depois de 2 meses saiu o resultado e eu tinha que correr pra fazer a documentação pra mudar o visto, não sei o quê. E era em outra cidade, era no interior. E foi bem corrido, assim, mas os detalhes eu vou deixar para outro vídeo, porque merece outro vídeo essa universidade que foi fantástica. E foi assim que eu cheguei pra cá, né? Foi assim que eu comecei toda a minha aventura aqui. Aí depois da faculdade eu voltei pro Brasil, fiquei quase 1 ano lá, aí voltei pra cá pra trabalhar. Mas é muita história, gente. Esse vídeo vai ficar muito longo se eu contar tudo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais detalhado sobre alguma parte, vocês deixem nos comentários. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, que vai ajudar muito, muito, muito. Mesmo. Vocês não sabem o quanto ajuda. Deixa seu like, comenta, sabe? Compartilha com seus amigos. E eu vou tentar trazer mais conteúdo de valor pra vocês. Beleza? Obrigada e por hoje é isso. Tchau!